Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado, um amigo, uma pessoa muito especial, é o professor, educador, Auro Mendes. O professor, ele é geógrafo e vai contar um pouquinho para a gente dessa carreira profissional. Seja muito bem-vindo, Auro, é uma satisfação ter você aqui. Na verdade, para mim é algo muito bom, né? É importante, porque você está numa fase de aposentadoria. E eu sempre falo no começo dos vídeos sobre o início das carreiras. Então, eu acho muito conveniente, né, diante de tudo que a gente vem trabalhando no canal. Gostaria de convidar, então, você a falar um pouquinho do início da sua carreira, como que começou a sua carreira profissional, por favor. É um prazer enorme estar aqui com o Marcelo, né, um amigo de muitos anos. Então é sempre uma satisfação. Estava aguardando esse momento, né, Legal. de vir aqui. E então vamos falar um pouco aí sobre esse meu início de carreira, como que ocorreu, né? Na verdade, eh, desde criança eu sempre tinha ideia, desejei ser professor. Eu era muito pequeno e já não tinha dúvidas daquilo que eu gostaria de me realizar profissionalmente. Então, eu queria ser professor, só que eu não tinha ainda ideia de qual disciplina, né, eu seria Professor. professor. Uhum. E daí, eu fui para a escola, ah, antigamente era primeiro grau, segundo grau, hoje ensino fundamental, ensino médio de Uhum. hoje. Eh, daí eu, foi ficando cada vez mais evidente para mim o meu interesse pela geografia. Eu tive sempre excelentes professores de geografia. Tá. E no ano que eu fui prestar o vestibular, só para você ter uma ideia, né, na minha classe tinha 40 alunos, acho que 80% ali da minha classe foram prestar também geografia. Verdade. Porque Cara, nós tínhamos, assim, excelentes professores de geografia. E dessa turma, só eu e mais 3 colegas, entramos no curso de Geografia aqui da Unesp, de Rio Claro. sensacional. E então toda a minha graduação, licenciatura e bacharelado foram realizados aqui na Unesp de Rio Claro, né. E e na graduação, então, o meu interesse foi cada vez maior, Mais pela evidente. geografia. Desde cedo você se achou. Daí já me encontrei na geografia, falei: "É isso mesmo, quero dar aula de geografia", daí o curso de licenciatura, mas, o meu interesse pela pesquisa também aumentou, né, fiz bacharelado e depois então, comecei iniciação científica, e aí começou toda a minha carreira acadêmica na Unesp aqui de Rio Claro. E aí, durante aí o exercício, né, de fato da profissão, o a sua graduação, você já começou a dar aula, como selecionar, como é que foi? Ou já foi para a parte de pesquisa, já iniciou o mestrado? Então, eu era aluno ainda do curso de geografia e já comecei a dar aula de geografia, porque havia uma carência muito grande de professores de geografia aqui na região. Então, a primeira escola que eu dei aula de geografia foi a Escola Major José Levi Sobrinho, em Limeira, uma escola estadual. Depois, eu comecei dando aula em algumas escolas aqui em Rio Claro, mas eu era ainda aluno do curso de graduação. É que Entendi. havia, como eu disse agora há pouco, uma carência muito grande de professores de geografia, então, alguns alunos que estavam concluindo o curso, de geografia aqui da Unesp, eram convidados a darem aula, né, pelas escolas, particulares e escolas estaduais aqui da Tá, cidade. E, enquanto eu estava dando aula, né, eu já fui fazendo a iniciação científica, tá. né, daí começou toda esse meu interesse pela pesquisa.
fiz 2 iniciações científicas. Depois quando estava terminando o curso de geografia, né, estava assim para me graduar, ah, eu prestei o exame de pós-graduação em geografia para, né, ingressar no mestrado, e fiquei muito feliz, porque fui aprovado, Uhum. né, e daí eu já estava formado quando iniciei o mestrado. Tá. E depois, e aí, o senhor teve essa sequência de profissional na própria universidade. Você já porque assim, o senhor é professor universitário. Quanto tempo? Esse ano eu estou completando 38 anos de Unesp, De Unesp. mas como eu já tinha aquele tempo fora da Uhum. Unesp, eu dei aula em várias escolas, então foi uns 40 anos que eu estou, no ensino. Uma carreira muito bem consolidada, do ponto de vista total, né? Como educador, como pesquisador, porque o senhor aposenta na Unesp como professor, certo? E para ser professor universitário, na universidade pública, tem que ter o curso tem que ter o doutorado. Então, eu sou de uma fase em que, ah, para dar aula nas universidades estaduais, Uhum, na época que eu acabei de me formar, ingressei no mestrado e já prestei um concurso para ser professor na Unesp. entendi. Havia uma função que era de auxiliar de ensino, né, e eu prestei esse concurso e fui ser professor na Unesp em Franca. Eu fui dar aula de geografia no curso de história na Unesp de Franca. Então, Longe daqui, hein? é longe daqui. Longe. É, eu fui e lá eu fiquei 5 anos dando aula na Unesp em Franca. Foi uma experiência muito grande, né, porque eu estava, no mestrado, tinha Uhum. acabado de me formar, eu estava com 21 para 22 anos, eu era muito jovem, Sim, tanto sim. é que eu entrava em sala de aula, né, muitos alunos achavam que eu era aluno também, né, e foi uma experiência muito rica, né, em termos assim da vivência acadêmica, mesmo porque eu morava dentro da universidade. A universidade, o campus de Franca, era um prédio assim grande, antigo, e muitos professores utilizavam suas salas não só para estudo, pesquisa, para atender os alunos, mas Uhum. também como dormitório. Mesmo? Então, eu vivia 24 horas dentro da Universidade. universidade, né, e então toda aquela efervescência acadêmica eu vivenciei muito de perto naquela época. É muito interessante porque assim, né, eu tenho um mestrado em educação na Unesp, pela Unesp, né? E existe hoje uma pecha, né? Às vezes às vezes um preconceito quanto quem está fora da universidade, olhando para a própria universidade como pessoas desocupadas, certo? Não é uma ideia generalizada. Todavia, existe algum preconceito. E eu sempre conheço, o contato que eu tenho e o que eu passei de experiência, é necessário estudar e ler muito. Né? Então, se você não lê muito, não estuda muito, seja para suas pesquisas, seja para contribuir com a própria área do conhecimento, seja para transitar no diálogo, né, com os outros, com os pares, acaba naturalmente ficando para trás, porque é todo mundo aguerrido nesse sentido. Então, essa é a minha experiência empírica de fato com a universidade pública. Durante essa sua trajetória, é possível quantificar o quanto o senhor estudou? Eu sei que é uma pergunta típica, mas o quanto isso representa em tempo? É difícil quantificar, em tempo, horas, de leitura, porque é muito, É muito. é muito tempo, é muita leitura, né. E eu sempre tive um interesse muito grande pela leitura, né, pelo conhecimento. Então, foi uma vida toda, né, em busca de conhecimento, de novos conhecimentos, e essa busca incessante, né, por inovação, por conhecimento, por produzir
trabalhos científicos, por dar uma contribuição para a sociedade Uhum. e para a ciência. Então, são muitas horas, é muita dedicação, que as pessoas não fazem Ideia. ideia, né, porque não tem final de semana, não tem horário, né, principalmente quando você está, ah, escrevendo sua dissertação de mestrado, fazendo sua pesquisa de doutorado, porque depois eu fiz o meu Uhum. doutorado, aqui na Unesp também de Rio Claro. Perfeito. Eu terminei o mestrado, já ingressei no doutorado. Depois do doutorado, eh, eu já comecei a pensar no meu pós-doutorado, Uhum. né. Eu fiz 2, na verdade foram 2 pós-doutorados fora do país, né. Que país foi? Eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Lisboa, Uhum. Portugal, e um outro doutorado, pós-doutorado, na Universidade de Salamanca, na Espanha, e fiz um outro, né, inclusive foi anterior a esses 2, na USP, Uhum. na Universidade de São Paulo. Então, são 3, né, pós-doutorados que eu realizei, e depois eu fiz a a minha livre docência, né, sou professor adjunto, agora chamado também de professor associado Uhum. na Unesp. Então não parei de estudar, fui professor também convidado da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Então foi uma vida toda de muito estudo, de muita dedicação à ciência. Né, eu até, é uma pergunta, né, que até não é retórica, mas ela sai um pouco do contexto no sentido de que não é possível de fato quantificar, né? Mas a minha intenção era tentar expressar o quanto é necessário estudar para ser um professor universitário, né? E aí o senhor dizendo sobre a graduação, mestrado, iniciação científica, mestrado, doutorado, é, 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 pós-doutorado, sobre pós, né? E toda essa vivência, né, nessa área, é, é, tratando com alunos, né, conhecendo pessoas, com outros profissionais de outras áreas, de outros países. Eu fico imaginando que existe uma série de relacionamento pessoal, né, que o senhor desenvolveu ao longo dessa carreira. E pensando nesses relacionamentos, quais são as grandes, os grandes desafios dessa área de atuação? O grande, eu vejo assim que os grandes desafios, vamos dizer, de uma maneira mais ampla, ocorrem em várias frentes. Uma delas é você se manter constantemente atualizado, Uhum. né. Então, eu sempre trabalhei com a parte da geografia econômica, geografia industrial, então as mudanças que ocorrem, né, nessa área são constantes. E você tem que, se manter constantemente atualizado, não só em termos do que está acontecendo no país, no Brasil, mas fora do Brasil. Então, artigos, livros, estrangeiros, você também tem que acompanhar como que está a produção do conhecimento fora do Brasil, Uhum. também. Então, esse é um esforço constante, Constante. né, nas pesquisas. E mas não é só isso, Uhum. você também tem que, avançar no conhecimento. Então aí entra também mais pesquisa, Tem que produzir. porque você tem que produzir artigos, você tem que escrever livros, capítulos de livros, você tem que participar de congressos, simpósios nacionais, internacionais, né, para poder avançar também no conhecimento Uhum. e inovar, criar. E isso para mim sempre foi muito instigante. Tá. E sempre também, estimulei muito isso nos meus orientandos, porque eu orientei muitos alunos, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então eu orientei muitos alunos também. E é interessante, ouvir o senhor falar, porque, eh, todo esse conhecimento, né, e eu quero fazer um gancho lá com o início dessa conversa, todo esse conhecimento agora com essa aposentadoria, né, eh, ele ele não é estagnado, porque
E agora, tudo foi, né, feito, tudo foi construído. E diante desse cenário de aposentadoria, o que fazer com todo esse conhecimento? Qual é o caminho que o senhor achou para continuar avançando? Esse conhecimento ah, teórico, Uhum, ele vem assim, agregado com muita experiência. Experiência também de vida, e isso traz uma riqueza muito grande, no sentido assim de que você sabe já discernir o caminho das pedras, tá. né? Então, para até evitar coisas que você sabe que não vão dar certo, coisas que você fala, não, isso eu já passei por aí, Uhum, né? Então eu sei como conduzir isso, eu sei como usar, né, dessa expertise, desse know-how que que é também particular uhum, da própria pessoa, para dizer assim: "Não, eu sei agora como conduzir melhor, né, eu já consigo, ah antever até certas coisas, né, e aquilo que eu sei que vai dar certo, né, que é um caminho seguro, que eu posso ir por ali". Então, isso só é possível também quando você tem um pouco mais de experiência, sim, sim, né. Então, todo esse conhecimento, né, que realmente foi acumulado, mas também a gente sabe que quanto mais a gente vai adquirindo conhecimentos, vai falando: "Nossa, tem mais coisas ainda que eu preciso aprender, entender. mais coisas que eu preciso ler". Então temos que ter essa humildade científica de reconhecer que, apesar de ter lido tanta coisa, Uhum, né, há aí, né, um horizonte enorme a ser desbravado, perfeito, né, tem muita coisa pela frente, e que a gente contribui um pouquinho um pouquinho. diante desse universo que é a ciência. E, eh, essa essa nova etapa, né, e pensando na profissão e para mim é inevitável fazer isso, comparar essa cenário contemporâneo em que a gente pode navegar em tantas áreas de conhecimento, né. Eh, existe ainda muito o que produzir, né, eu acho que ninguém pode cada um pode fazer o que quiser, mas é possível a gente continuar avançando, né, e aprendendo, como o senhor disse, pensar que a gente pode continuar aprendendo nesse sentido. Eu sei que o senhor fez uma outra graduação recentemente. E tudo foi muito planejado. Uhum, Então, quando eu comecei a pensar um pouco quando que eu iria me aposentar, né, uhum, eu comecei também a me organizar e fazer uma série de reflexões sobre, o que eu faria após a aposentadoria. E daí, eu sempre tive muito interesse pela psicanálise. Então eu comecei a pensar o seguinte: chegou um momento, né, de agora eu fazer um curso que eu sempre desejei, estuda mais. estudar mais um pouco, aliás, um pouco não, muito, Muito. muito, mas muito mesmo, um curso que eu sempre desejei, mas que por ah, ah, razões de trabalho, de estudos, de pesquisa, não tinha tempo para Foco até, né, estava folga, não totalmente tinha tempo para fazer esse curso. Então eu comecei a me organizar, falei: "Agora estou em condições de me dedicar a fazer esse curso de psicanálise". E, pensando também que assim que eu me aposentar, eu começarei a atender como psicanalista. Então houve aí todo o planejamento, né. Então eu comecei a fazer o curso de psicanálise, uhum, eh, lendo muito. Como eu, tinha, muitas licenças prêmios, férias, né, acumuladas. acumuladas, Uhum, né, inclusive antes da aposentadoria, isso me permitiu só me dedicar à psicanálise.
nesse Nesse período, nessa finalzinho etapa aqui. final da minha carreira como geógrafo, assim, institucionalmente falando, na Unesp. Então eu li muito, porque o curso de psicanálise é um outro curso que exige muita leitura, Uhum. muita dedicação. Então, eu fui me preparando para fazer essa virada de chave, né, como as pessoas dizem hoje, né, é toda uma fui me preparando para fazer uma transição, Perfeito. porque eu não me via me aposentando, ficando parado, hã, nessa fase da minha vida. Claro. Então eu falei: "Eu vou fazer algo que inclusive vai me forçar a pensar numa outra área do conhecimento". Essa era a intenção também, Uhum. né. Eu quero agora ler algo que saia um pouco, né, do meu métier Uhum. e que eu possa agora pensar numa outra área do conhecimento. Então foi quando eu falei: "Eu vou fazer então o curso que eu sempre quis Que fazer, legal. que é a psicanálise", né. E interessante porque, assim, né, eu posso entender que a psicanálise não está alinhada com a geografia, certo? Por incrível que pareça, né, Está. eu quando, comecei a fazer o curso de psicanálise, eu falei: "Bom, acho que eu sou o único geógrafo, né, que, está fazendo psicanálise", porque comecei a fazer uma série de levantamentos bibliográficos, Hum. muitas leituras, e de repente eu encontro um livro que foi escrito por uma geógrafa, que é, o livro fala desse encontro da geografia com a psicanálise. Verdade. Que inusitado, eu jamais ia imaginar isso. Né, ela fala sobre o encontro da geografia e a psicanálise. E daí eu fui ler o livro e realmente, né, ela cita muitos geógrafos que trabalharam com a questão da geografia da percepção, com a Interessante. topofilia, O que né, que seria a topofilia? topofilia, é um livro que foi escrito pelo geógrafo Yves Tuan, e ele fala sobre essa parte afetiva em relação ao lugar. Então tem lugares que você vai conhecer e você acaba criando um elo afetivo com aquele lugar. Muitas vezes é até um lugar que você nunca viajou, você não conhecia, mas você fala: "Esse lugar me faz recordar algo, gosto daqui", né. E isso tem muito a ver com a questão também, da psicanálise, da memória, né, aquilo que está no inconsciente do sujeito. Então ela utiliza Que muito legal. dessa questão da percepção, como também existem lugares que são topofóbicos, que são lugares que você tem aversão. Mesmo sem ter estado lá. Ou quando você vai a um lugar, você fala: "É a primeira vez que estou aqui, Uhum. mas esse lugar me traz algo que eu não estou gostando, quero ir embora, não quero ficar aqui por muito tempo". Uhum. Então tem lugares que são topofílicos Uhum. e outros que são topofóbicos. Eis aí o encontro da Geografia, geografia com a psicanálise. psicanálise. E para a gente contextualizar um pouco, porque às vezes causa um certo conflito de entendimento, qual a diferença entre psicanálise, psicologia, psiquiatria? Excelente pergunta e realmente merece, né, esse esclarecimento, que de uma forma, bastante, vamos dizer assim, simples, Uhum. né, mas no sentido de esclarecer, eu diria o seguinte: a a psiquiatria, né, ela é uma área de especialização da medicina, Ok. da medicina. Então o médico psiquiatra, ele atende as pessoas, consulta as pessoas que chegam lá com uma série de demandas e a partir de, uso de medicamentos, ele acaba tratando aquela pessoa. Uhum. Então há um uso medicamentoso, muito grande por parte da psiquiatria. Tá. Agora, a psicologia, ah, é um curso que trabalha muito com as questões, do comportamento, daquilo que é consciente, daquilo que você consegue, se lembrar, se recordar, Perceber. e perceber. Inclusive, a psicologia, ela aplica muitos testes, inclusive testes vocacionais,
psicotécnicos, né, psicólogos, ou a questão quando vai admitir uma pessoa numa empresa, então Ok. passa por um psicólogo, para uma entrevista inicial. Agora, a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, ou seja, o inconsciente é aquela a parte em que você muitas vezes não consegue acessar, Uhum. porque tem muito a ver com a sua história de vida, Tá. né? Coisas que estão lá no passado, que aconteceram no passado, né? E que só com a ajuda de um psicanalista você consegue acessar essas áreas e você consegue daí ah, interpretar a sua própria história de vida e também se conhecer melhor. Então, por que que certas coisas acontecem, né, que você muitas vezes não acaba repetindo, não entendendo Hum. por que que certas coisas acabam se repetindo, Sim. coisas que você não tinha ideia de que aconteceram, né, na sua história de vida, e isso leva, né, a uma série de transtornos que hoje são muito comuns. Então, a psicanálise também trabalha, né, tratando transtornos como, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos, pessoas psicóticas, neuróticas, esquizofrênicas, antissociais, perversas, né? E ainda borderlines, pessoas que burnout, né? Hoje em dia com esse Burnout, estresse, né? estresse do trabalho, Uhum. né? Então, a psicanálise trabalha em várias frentes, só destaquei algumas delas aqui. E aí a psicanálise, ela vai trabalhar com a questão do inconsciente e do consciente, dessa relação, né? E o senhor está explicando essa questão daquilo que a gente fez, né? Daquilo que está na nossa memória, tá lá no nosso passado. E às vezes eu penso aqui, né? Eu ouvindo o senhor falar, às vezes pode não ser alguma coisa relacionada a um transtorno, mas uma forma de reação à realidade. Por exemplo, um medo de alguma coisa específica, isso também tem a ver, isso pode ter a ver, ou um trauma no sentido agora como que eu reajo às pessoas, né? Então não é alguma coisa relacionada a um problema, né, psicológico, mas alguma coisa que uma dificuldade de leitura de mundo. A psicanálise trata disso também? Existem muitas coisas que são subjetivas, Subjetivos, tá. né? E então tem o inconsciente, ele abrange uma área enorme, do nosso aparelho psíquico, Uhum, inclusive envolve o consciente. tá. Só que o consciente é aquela parte que você tem no seu aparelho psíquico, do seu cérebro, Uhum. né, que ao mesmo tempo que ele se relaciona com o inconsciente, ele também tem contato com a realidade, né. Enquanto que o inconsciente, ele não tem esse contato com a realidade. Então são coisas que muitas vezes são reprimidas, Uhum, coisas que são recalcadas, né, desse contato que você tem com a realidade, uhum. e isso vai para o seu inconsciente, né. Que profundo, não é? Inclusive. Exatamente. Então, medos, ah, ansiedades, traumas, problemas que às vezes lutos que você vivenciou, e todo aquele sentimento, aquelas lembranças que são, às vezes, dolorosas, muitas vezes, né, e que você não tem condições aliás, nenhum organismo suportaria, às vezes, tamanha dor, Hum, aquilo acaba sendo recalcado, sendo reprimido no seu inconsciente, né. E de repente você está, como eu disse, em contato também com a realidade, você, fala: "Por que que eu estou fazendo isso, pensando isso?", pensamentos que inclusive são intrusivos, que aparecem na sua mente e hum, você não sabe nem porquê, mas tem a ver com toda essa dinâmica psíquica que aconteceu com você, né, no passado. hum. Né, não pode ser um passado mais distante, pode ser um passado mais Sim, recente, sim. né, mas que fica tudo isso registrado, né, inclusive sonhos, né, atos falhos que as pessoas cometem, né, e isso tudo é todo um conteúdo que a psicanálise, ah, Abarca, a estuda. abarca
e interpreta, Interpreta. né, para poder realmente elaborar todo esse conteúdo manifesto e latente no indivíduo. E quando o senhor traz a questão da geografia, né, e traz a topofobia e a topofilia, eh, pensando ainda na psicanálise, que outras formas de convergência é, é possível trazer entre essas duas áreas? E ainda vou trazer mais um outro item, a experiência de vida, porque à medida que o senhor se relacionou com as pessoas e viveu a experiência da vida, né? Como que esses três pilares se encontram em benefício dessa nova etapa? Excelente pergunta, profunda também. Profunda também. Ah, então vamos, assim, por Por partes. partes. Ah, eu fiquei, assim, muito impressionado quando eu comecei a ler as obras de Freud e verificar, né, o quanto que Freud relaciona o funcionamento, do aparelho psíquico Uhum. de cada sujeito, de cada indivíduo, de uma maneira topográfica. Topográfica? É, né, então nós temos, assim, estratos na nossa mente. Então ele desenvolveu, assim, 2 tópicas que ele chama, estratificadas, em que em alguns momentos ele fala: "Tá aqui toda uma topografia". Eu falei: "Olha, isso é bem geográfico", Uhum. né. E daí ele fala de uma primeira tópica, em que ele vai falar da questão, né, do consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois ele desenvolve uma outra tópica, que também é toda estratigrafada, que ele vai falar, né, da questão do ego, do superego e do id, Hum. né. Então, ele fala, inclusive, que o trabalho do psicanalista, eu achei o máximo, e Hum. aí eu me incluo como geógrafo, é o trabalho de uma escavação. Né, e que você e ele fala cita muito o trabalho do arqueólogo, que Uhum. vai escavando essas camadas, né, como se fosse, assim, uma topografia, como se fossem várias, o solo que você vai escavando e Hum. você vai encontrando várias camadas, né, desde a questão do consciente e do pré-consciente até chegar lá no Consciente. inconsciente, né. Então ele fala muito desse trabalho Que de legal. escavação, né, o que eu falei: "Muito bacana, olha que interessante isso do ponto de vista, da Geografia. geografia", Aham. né. E ele cita inclusive, fala: "Isso é um trabalho também geográfico", o Freud falando isso na psicanálise, eu ficava muito feliz quando encontrava ele, né, que é A o familiaridade com pai a da área. psicanálise Claro. valorizando a questão da geografia, Uhum. né. E como nós nos relacionamos com o mundo externo, né, então, ele fala assim que existe quase que assim um litoral. Eu achei bacana, que legal que é isso, né. Então você tem a questão, né, porque quem faz essa divisão entre o externo, esse contato do externo com o inconsciente Hum. é a consciência. Consciência. Consciência, que funciona como se fosse, assim, uma fronteira, né, Uma como se fronteira. fosse um litoral, porque você tem impulsos, pulsões vindo do inconsciente, né, e você tem aquilo que é o real contato depois com a realidade. Então eu falei, mais uma vez, olha aí, né, ele utilizando os, conceitos que são geográficos, fronteira, e de litoral, e de topografia, e de escavação, né, essa questão geológica Uhum. inclusive, né, na psicanálise, né. Freud foi É genial. muito interessante, porque assim, eu nunca tinha ouvido isso e olhado por essa ótica, né. E quando a gente na minha área, né, do conhecimento ali na parte da educação, a professora Maria Antônia, ela falava muito sobre a questão de olhar, né, com o olho do outro, o olho da outra profissão. Então você tem a multidisciplinariedade, não é? E trazer a ótica do geógrafo
para o universo da psicanálise e achar as conexões, porque naturalmente a gente vai buscar, né, essas conexões com o que a gente conhece, eu consigo ver, né, ou ouvir a professora Maria Antônia é, é, exemplificando aquela a aula pelo próprio exemplo que você está trazendo. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer nesse sentido? Essa ótica do geógrafo e olhando para a psicanálise e vendo essa questão do mundo em camadas e desse processo de escavação e dessa não linearidade, né, mas separação de fronteira mutável como a onda, né, fluida, né, ela consegue ilustrar e consegue animar, né? Então, esse é o ponto que eu queria trazer. Motivar, continuar a seguir adiante. Então, a característica do seu olhar dentro dessa nova etapa do conhecimento que você está descobrindo, porque é interessante ouvir o senhor falar, porque o senhor está narrando como se o senhor estivesse descobrindo, né? Sim, E ela mostra uma das coisas importantes do processo do conhecimento, que é a motivação por aprender, né? sim. E fazendo essa sincronia aí com o olhar dessa área que era tão já estudada, tão é, 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 familiar para o senhor. E nesse contexto trazer essa ideia da sua área, né? Da sua área assim, mas dessa sua experiência, porque é impossível olhar para tudo isso e não ver a experiência de Sim, vida impressa. exatamente. Agora é a segunda parte da, Segunda da- parte da da minha pergunta, pergunta, claro. a, a parte da experiência. Como eu trabalhei muitos anos com ensino, com educação, né, ouvindo os alunos, então a escuta já é assim bastante apurada, a Uhum, escuta, né, ouvindo o que os alunos têm a dizer, os questionamentos, né, as contribuições também de colegas. Então, tudo isso é extremamente enriquecedor. E na psicanálise, a escuta ela é fundamental, né? Porque quando você vai atender uma pessoa, você tem que ter uma, uma escuta, que a gente chama assim, uma escuta bastante ativa, no sentido assim de você poder compreender através da linguagem uhum, o que a pessoa está trazendo, porque é através também da linguagem que a pessoa exprime aquilo que está lá no seu inconsciente, através, né, da fala, da linguagem. Então, a experiência me ajuda bastante nesse sentido, porque a prestar muita atenção, né, porque você tem que ter uma atenção bastante apurada, porque à medida que a pessoa está trazendo ali para você aquela queixa, aquela demanda, aquele problema, você poder também compreender melhor os sentimentos que estão ali, não só naquilo naquele conteúdo que a gente chama de um conteúdo manifesto, que ela uhum. está trazendo na análise, mas daquele conteúdo latente, ou seja, aquilo que está por detrás daquela fala. Então, a questão do ensino, a questão da educação, como professor, e experiência de vida Uhum. também, né? Porque ah, ah, quando a gente está se aposentando, porque a gente já não é tão jovem assim, a gente é bastante experiente, então isso ajuda bastante, Hum. né, na escuta, nos atendimentos. É, não, se o senhor me permite, quantos anos o senhor tem? Essa é uma pergunta mais difícil de todas, né? Você está tentando escapar dela, que eu sei. Essa pergunta é bastante. Não, eu brinco com isso, mas Aham. é interessante que eu estou, vamos dizer assim, fechando o ciclo para começar um outro, Uhum, né? Porque não só profissionalmente dentro da universidade, né? Que eu só tenho elogios a fazer à universidade, sou um unespiano assim, né? Que defendo a universidade, né? De coração, uhum, né? Só tenho a agradecer à Unesp, né? Mas a gente nunca deixa de ser também da Unesp. Uma vez da Unesp, a gente tem aquela plaquinha de patrimônio sempre da Unesp. E também estarei completando agora, dia 3 de novembro, uhum. 60 anos. 60. Então, Parabéns. Daqui há a pouco, hoje é dia 29. 60 anos. Por isso que eu posso falar com um pouco
pouquinho mais de experiência e como que essa experiência é importante, Importantíssimo. né, na psicanálise também. E eu acho isso fantástico porque eu gosto de trazer a questão da idade. E por mais que seja muito caro, às vezes, para as pessoas, né, ser íntimo, mas é permitido hoje, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista eh, da realidade de fato. Antigamente não era, não se aceitava alguém que não era nem pensado alguém que tivesse mais do que uma profissão, né, ou você aposentava para de fato não fazer nada, né? E a gente tem ainda muito o que contribuir. Muito foi adquirido, muito foi processado pela experiência, né? E é através, eu acho que o grande aprendizado do ser humano é através dos seus relacionamentos pessoais. É não só no conteúdo teórico, mas da expressão do conteúdo teórico através dos relacionamentos, né? E isso é muito importante para simplesmente deixar estagnado numa poltrona, né, assistindo uma televisão no final de semana ou durante a semana inteira. Não faz nem sentido. E eu sei que o senhor é pai, marido, pastor, poeta. O que mais o senhor faz? Que eu não saiba. Eu sei que você tem algumas coisas. E eu estou citando esses aspectos porque eles estão relacionados a uma expressão de relacionamentos, né? Certos limites, né? Cada um com o seu sentido. Primeiro com o outro, depois consigo mesmo, né? Com a poesia, escrever, né? O que mais? Eu, na verdade, você pontuou aí algumas áreas, né, da minha formação, Uhum. né, inclusive além, né, de geógrafo, né, fiz o curso de teologia, Teologia. né, então, poeta, eu me considero um poeta, assim, bissexto, Uhum. né, o que que seria o poeta bissexto? É aquele que não é de ficar escrevendo, ah, todo dia, direto, não, só quando eu tenho realmente inspiração, né, inclusive tenho poesias premiadas aí, cheguei a pegar em primeiro lugar em vários concursos de poesia, Estou tem sabendo. tem livros aí também que já publicaram minhas Aham. poesias, né, então isso é sempre um prazer enorme também, desde criança, Uhum. né, sempre gostei muito de poesias, né. Ah, e agora, né, é essa jornada, né, o que é de novo, assim, no meu horizonte agora é essa jornada da psicanálise, esse percurso, Uhum. né. Inclusive, né, a minha família sempre me apoiou em todas essas minhas investidas, minha esposa, minha filha, né, meu genro, minha Genro. filha casada Aham. também, né, então sempre me apoiaram muito, né. Então eu estou agora, né, ah, nesse percurso Uhum. da psicanálise. Assim que me aposentar, né, já começarei a atender na psicanálise. Inclusive, o meu consultório Ah, é mesmo? Já está já montado? está montado, Muito né, legal. só aguardando sair no diário oficial a minha aposentadoria para que eu possa começar a exercer essa nova profissão, Que legal. né. Que E legal. como você estava dizendo, hoje em dia, hã não é porque você vai se aposentar que você vai pendurar as Uhum. chuteiras, né. Não, tem muito jogo aí Tem pela muito frente, jogo pela frente, frente. Muito né. legal. Então e vamos marcar gol, vamos fazer aí, né, grandes jogadas, né. Então, porque, veja bem, essa visão de quem é idoso, porque Uhum. completou 60 anos, isso é Uhum. importante ser dito, né, mudou, Mudou. né. Porque, na verdade, hoje a qualidade de vida Hum. das pessoas, Tecnologia a médica. tecnologia está Uhum. aí à disposição, né. Você tem que avançar, você não pode estagnar, né, muito menos retroceder, Muito menos você. então você tem que avançar, Uhum. né. E quando você tem foco, você tem metas, você tem objetivos, isso te dá também esperança, isso te anima a você correr atrás dos seus alvos, né. Então, fica inclusive aqui uma palavra para que aqueles que estão achando que vão se aposentar, que vão ficar maratonando série, essas coisas, né, que tire isso da cabeça, Uhum. isso é importante como lazer, Claro. né, mas a vida não é só isso. Não como modelo de vida, Não, né, como não, não, propósito. né. Hum. Então, se alguém está pensando também em fazer essa transição, Sim. essa virada de chave,
né, está aqui alguém dizendo que é possível, Sim. né, e que isso me animou muito, né, me fez ler mais ainda, né, isso também, me instigou a uma série de coisas, inclusive manter a sua mente, né, funcionando acelerada, né, e além das atividades físicas que eu faço também, né, então, não estou parado, Com né, certeza não. pelo contrário, tenho muito a contribuir ainda, Sensacional. né, e a procura é grande, já tem pessoas, eu nem comecei a atender e já há uma procura muito grande de pessoas, Acredito. só esperando eu me aposentar e abrir as portas do consultório. Eu ouvindo, né, eu só aprendo cada vez mais, né, que eu sempre falo, Auro, que o meu posicionamento aqui, ele é muito satisfatório, no sentido de que eu aprendo muito. Eu aprendo por essa experiência de vida, né, das pessoas com quem eu converso. E, de fato, me anima ouvir você falar, porque eu tô com 41, né? Jovem, Jovem, muito jovem. muito jovem, mas o senhor tá com 60. O parâmetro que eu gosto de usar é o do Silvio Santos. Produziu até 90, certo? Produziu até 90. É possível a gente contribuir como indivíduo, como ser humano, aproveitar essa vida que ela está disponível de uma forma estável, organizada, né, desde que a gente joga o jogo, né, da forma coerente, né, porque é possível sim extrapolar, é possível sim a gente escolher direções contrárias, né, ao que o senhor escolheu. E ouvindo o senhor falar, eu aprendo muito sobre essa questão da carreira, da, da, do propósito, né, e de continuar avançando. Então, eu agradeço, que gostaria de agradecer, aproveitar e agradecer o senhor ter vindo aqui, conversado, né, e ensinado mais uma vez. E a gente está se aproximando do final desse bate-papo, né? Sei que passa rápido até. E eu gostaria de pedir para o senhor deixar um recado para essa nova geração de profissionais que estão chegando, né? Eu sei que o senhor já falou dessa ideia de não parar, né? Quem está pensando em se aposentar esquece disso, né? De pendurar a chuteira, mas eu posso pensar que esse recado poderia ser para as pessoas que estão iniciando a carreira profissional ou ainda que vão transitar nas suas carreiras, estão ainda na dúvida sobre isso. São dois aspectos. Então, seriam duas dicas. Vamos melhorar esse contexto. Duas dicas. Uma para as pessoas que vão iniciar a carreira, que o senhor trilhou, e uma pessoa e um outro público que está pensando nesse novo horizonte possível. Ah, primeiro, dizer que passou muito rápido. Esse momento aqui foi muito gostoso, prazeroso, que venham outros Com momentos assim, certeza. estou à sua disposição. Sensacional. E, então para aqueles que estão começando, aquela Esse aqui. lente da verdade, Mente da verdade. para aqueles que estão começando, tenha muita tenacidade, determinação. Muitas coisas surgem durante o percurso para desanimar, para tentando fazer você não prosseguir, mas quando você tem determinação, objetivo, foco, meta, você vai suplantando todas essas coisas, superando tudo isso, principalmente quando você está em busca de algo que você deseja realmente, que você realmente almeja. Não há barreira que possa te impedir, nem pessoas, nem circunstâncias, nem situações, nada vai impedir de você chegar lá. Para aqueles que estão encerrando um ciclo, uma fase, para começar outro, está em dúvidas, fica aqui também um uma pensata psicanalítica do Auro Mendes, né. Eu tenho no Instagram, postado uma série de pensatas psicanalíticas do Auro Mendes. Então vai lá, né, acompanhe aí no Instagram, tem várias reflexões também sobre isso. Mas, ah, não deixe que o medo te impeça de você iniciar algo novo. Não deixe que o desânimo, né, o abatimento,
ou pessoas queiram tirar essa tua motivação. Porque no caminho que nós trilhamos, no nosso percurso de vida, vão surgir pessoas que vão te incentivar, que vão te apoiar, te elevar, mas também surgirão aqueles que vão tentar te impedir de você avançar, invejosos, ignorantes, incompetentes, que vão tentar jogar uma pá de cal nos seus sonhos, nos seus projetos. Então, se afaste de pessoas com esse tipo de pensamento e seja sempre perto de pessoas que te animem, te estimulem, né, e você vai chegar lá também. Fantástico, Auro. Muito obrigado. Foi sensacional e agradeço mais uma vez. Só espero ter cumprido aí com os objetivos aí. Quanto tempo foi? O Rafa vai falar. Deixa eu só finalizar aqui. Peraí, deixa Ah, eu. já terminou? Não tô falando um monte de coisa. Não. Você Peraí, pode. deixa eu. Pode. Posso virar? E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.